No útero, a gente tem 3 camadas basicamente. A gente tem essa camada aqui mais externa do nosso útero, que a gente chama de perimétrio ou serosa. A gente tem essa camada intermediária, que é uma camada maior e mais grossa, que a gente chama de miométrio. Esse é o tecido muscular do nosso útero. E a gente tem essa terceira camada, que é mais interna, mais fina, que a gente chama de endométrio. Isso é muito importante porque nem todos os miomas são iguais, justamente por causa da sua localização. Por isso é importante você entender essas camadas do útero. Então eu tenho camada externa, que a gente chama de serosa ou perimétrio, camada intermediária, que a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do nosso útero, e essa camada mais interna, que a gente chama de endométrio, que é a mucosa do nosso útero. Olha só. Com base nisso, eu posso explicar para você o que é mioma e de onde surgem os miomas. Existem várias teorias que tentam justificar o aparecimento de miomas em algumas mulheres. Vocês vão ver ao longo desse vídeo que algumas mulheres têm mais chances de desenvolver miomas do que outras. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa imagem aqui. Eu falei para vocês que o nosso útero ele tem basicamente 3 camadas. A gente tem essa camada mais externa que a gente chama de serosa ou perimétrio. Temos essa camada mais intermediária que a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do nosso útero. E a gente tem essa camada mais interna que a gente chama de endométrio. Por que isso é importante? Olha só, miométrio, a gente sabe que a gente tem vários miócitos, que são células do nosso tecido muscular do útero. Então, de onde surgem os miomas? Por que algumas mulheres têm mais chances de desenvolver miomas do que outras? Eu tenho vários miócitos aqui nessa camada intermediária do meu útero e em um determinado momento esses miócitos podem sofrer uma mutação, pode ter um crescimento e uma multiplicação desordenada, por isso surgem os miomas. Agora, em relação à classificação, eu posso ter miócitos que vão sofrer mutação, eles vão se proliferar, vão se formar um nódulo, um tumor, e eles podem ter várias localizações. Então, se eu tenho um miócito aqui, ó, ele vai proliferando, vai crescendo, e ele pode se adentrar aqui, ó, nesse tecido interno da mucosa do nosso útero, que a gente chama de endométrio. Isso vai ter uma classificação diferente. Já se eu tenho um miócito aqui bem nessa parte de perimétrio, a parte de serosa, que sofre essa mutação, que sofre esse crescimento